paz, queridos discípulos de alma que vivem em Cristo. Anteriormente, nós vimos Jesus apontar para a vida que se ganha e também para a vida perdida. Quem quiser andar com Ele tem que aprender um critério básico, o de que quem quiser viver apenas para agradar a sua vida, perde ela. Não sobra nada, não sobra alma. A pessoa desaparece como história, some como realização. Vive somente como um mamífero que reproduz, que constrói casinhas, que come bem, mas tudo vira cocô depois. Vivem para seus caprichos e desejos pueris, para o que é apenas imediato, mas não deixam marcas de vida e de testemunho eterno. Vimos também que o contrário disso há daqueles que resolveram renunciar, perder por causa do Evangelho, pela consciência ganha do que Jesus fez e ensinou, que ao renunciar encontra, acha, cresce, se dilata, aumenta, se aprofunda, se fortalece na vida abundante de Cristo. O Paulo ensinou isso muito bem quando ele disse: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha, manos, essa é uma matemática simples na mente de Jesus e também do Paulo. Mas nós somos tentados diariamente a ficar na mesa, contando feijão, fazendo contas de grãos de arroz, enquanto um tesouro magnífico está diante de nós, como proposta de herança eterna, como está lá em Mateus 16, no 27, na parte B. E então dará a cada um segundo as suas obras. Nós somos tentados por um Satanás ou por nós mesmos a trocar a nossa alma por uma bagatela que passa, que não dura nem na nossa futura velhice. O que sobra para muitos, manos, é ser um androide de carne ambulante, mas sem alma. Funcional, mas sem alma. Alguns com sucesso do mundo, mas sem alma. É comum encontrarmos alguns seres humanos de meia idade para frente, por exemplo, tristes, angustiados, aposentados frustrados, em depressão, com aquela sensação de que foram esquecidos, de que estão sozinhos, com poucos amigos, filhos já distantes, com as suas próprias famílias, e aquele profundo senso de inutilidade, de gente que não combateu o bom combate e que sente que correu na vida atrás do vento. Gente que até se realizaram em alguma profissão e compraram alguma coisinha para garantias até morrerem, mas se sentem desalmados, sem sentido e sem sentimentos eternos no coração. Essa é a matemática que Jesus faz de quem escolhe ganhar ou perder a vida. Perder a sua própria alma é uma espécie de perdição em vida. É um inferninho comprado e financiado pelas escolhas pessoais de quem quer apenas atender às ofertas desse mundo passageiro. Vaidade do presente em forma de carnês para o futuro. Jesus está falando que o que está em jogo, manos, é uma coisa crucial. Olha, e eu gosto muito dessa palavra crucial. Ela vem do latim crux, ou crucis, que é igual a cruz, que no inglês e no francês ficou crucial mesmo como nós lemos, que significa fundamental, ponto decisivo, ponto determinante, aquilo que muda o rumo das coisas, um ponto-chave, o ponto que decide para que lado as coisas vão. A cruz de Cristo, que já vimos, que não é uma coisa ruim, mas que é muito bom,
é literalmente o ponto crucial da história da salvação. Porque é a partir da cruz que nós entendemos que é um antes e um depois. É morte ou vida. É condenação ou justificação. Não é à toa que essa palavra crucial, usada de forma secular, o caminho dela passa por esta imagem forte da cruz, como ponto central e decisivo. E depois de resolver esta matemática simples da vida, Jesus muda a chave e fala sobre a glória do porvir. Ele virá na glória do seu Pai, com milhares de anjos assustadoramente e extraordinariamente estranhos aos olhos humanos. Seres jamais imaginados em nenhuma mente e em nenhuma literatura. Criaturas extraterrestres estonteantes, com multiplicidade de olhos e de asas, como disse Isaías e Ezequiel, com resplendores para além das explosões cósmicas e atômicas. E vem junto com eles as recompensas para cada um segundo as suas obras. E Jesus completa no versículo 28 de Mateus 16: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que isso significa? Jesus não está falando da sua segunda vinda. Quando acontecer isso, ninguém morre mais. Nesse tempo, então, todo mundo já morreu e ressuscitou. E todo mundo que está vivo tem seus corpos transformados em glória, igual ao corpo que Jesus tem. Jesus está falando de apenas alguns deles, não todos. Olha a conexão imediata. Está em Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Percebem que Jesus os leva em particular, sem agendamentos de terceiros? Eles sobem ao Monte Hermon, e ali acontece aos olhos de 3 homens a visão mais espetacular que algum mortal algum dia pôde presenciar. Jesus se transfigura aos olhos nus deles. E aqui eu creio firmemente que a mesma mão que cobriu o Moisés para que ele não morresse quando Deus passou de costas, naquele dia que Moisés pediu para ver a glória do Senhor, agora estava em graça aqui, protegendo esses 3 hominhos de serem derretidos, exterminados, em ver a assustadora e assombrosa glorificação de Jesus. Diz o texto que o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E de novo, o Pedro, o sujeito a quem Jesus chamou de Satanás, mas que não é excluído daquele piquenique celestial no Monte Hermon, no Monte da Transfiguração. Jesus leva ele apesar dele. Mas de novo, o falador pelos sovacos com língua toma a palavra e fala uma tolice. Versículo 4. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mas hoje, eu quero apenas fazer encadeamentos das falas e experiências de Jesus. Sobre as bobagens, a tolice do pensamento humano exemplificado aqui na fala de Pedro, nós veremos outro dia adiante, ok? Fiquem na bênção de conhecer e avaliar a crucialidade
de crucial mesmo sobre as escolhas que temos que fazer. Afinal, manos, só temos uma vida aqui na Terra. Não vamos reencarnar e ter uma segunda ou terceira chance para evoluir ou para fazer diferente. Nós somos da ressurreição e não da reencarnação. Deus os abençoe.